Olá, bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra, o nosso ponto de encontro do estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Como foi os teus estudos anteriores? Foram temas extraordinários. Pena que nós não podemos gravar por conta de problemas de saúde, mas estamos bem e retomando este assunto sobre os eventos finais que a lição 12 nos traz. O grande conflito está tendo seu grande desfecho. Logo, logo, os últimos acontecimentos terão lugar na história desta terra e Jesus voltará. O mundo viverá uma crise que vai girar em torno da adoração. A quem eu e você estamos escolhendo adorar? E de que forma estamos adorando se escolhemos o nosso Deus? Nós precisamos ter atenção quanto a este assunto. Cedo ou tarde, os eventos finais se desenrolarão. Não sabemos exatamente quando nem como, mas temos informações suficientes e sinais em evidência. Jesus logo virá. O verso central está no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 23. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Se nós estamos caminhando para o desfecho final deste conflito aqui na terra, que gira em torno da adoração, o conselho da palavra de Deus é: compre a verdade. Se fundamente na verdade. Se firme na verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha e também compartilhar para que este assunto chegue a outras pessoas e venha também ter um novo entendimento ou um entendimento complementar daquilo que a pessoa já tenha estudado. A lição de sábado ainda nos fala que nós vamos passar por uma grande tempestade. Nós estamos passando e vamos passar. Mas nos diz que Jesus quer nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. Jesus vem e Ele não quer que nós, diante das tempestades da vida, nós soframos e fiquemos à deriva. Ele quer nos guiar, nos preparar para este evento, para este seu retorno, para que possamos passar diante de tudo isso com segurança, com sobriedade e com firmeza e uma fé inabalável. A lição de domingo, lealdade a Deus e a sua palavra. Como devemos nos relacionar com a verdade? Nós lemos aqui na Bíblia, no capítulo 23 de Provérbios, verso 23, que nós, cada ser humano, devemos conhecer a verdade e para isso é necessário um esforço pessoal para adquiri-la. Quando a Bíblia fala, compre a verdade, ou seja, faça um esforço. Quando a gente vai comprar algo, esse comprar requer um dinheiro, requer um esforço para você adquirir. Então, a palavra do Senhor aqui é nos dito que nós devemos, cada ser humano, nos esforçar para adquirir, porque é um tesouro precioso. A palavra de Deus é um tesouro. E quanto mais a gente cava, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais entendimento a gente vai tendo da palavra do Senhor. A verdade está na palavra de Deus. A Bíblia é um livro diferente. Pela Bíblia, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contida. Porque Jesus é a verdade e Satanás é a mentira. Satanás é o pai da mentira. Se Jesus é a verdade, por outro lado, Satanás é a mentira e é o pai da mentira. Pela palavra, milhares já deram a vida. Muitas pessoas, ao abraçarem essas verdades, foram transformadas. Por abraçarem essas verdades da Bíblia, bêbados já se tornaram pessoas sóbrias. Criminosos já se tornaram confiáveis. Ladrões já se tornaram honestos. Famílias foram e são restauradas. De onde vem esse poder? Que valor ela tem para as pessoas hoje? Que valor você dá à palavra de Deus, à Bíblia? Precisamos conferir valor a esta palavra, que é a verdade. 2 Pedro, capítulo
1, verso 16 ao 21, nos fala o seguinte, que a mensagem que os apóstolos, que os profetas proclamaram é digna de toda confiança, porque estes homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um compêndio de fábulas, a Bíblia é um conjunto de verdades, verdades que falam e testificam de Jesus, o nosso amado Salvador, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo, o nosso sumo sacerdote que está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. A Bíblia fala da salvação, do plano da salvação. Então a Bíblia não é um conjunto de historinhas, não é um conjunto de fábulas. A Bíblia é a verdade. É um conjunto de verdades que transformam vidas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Elas nos ajudam a distinguir a verdade do erro, as profecias da palavra do Senhor. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com a verdade da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Por isso que o conselho de Deus é: cumpre a verdade, porque virão tempestades aí futuramente, virão provações terríveis. Se nós não estivermos fundamentados na Bíblia, que é a verdade, nós iremos perecer. Por isso o conselho de Deus é: cumpre a verdade. As verdades da palavra de Deus são como pérolas ocultas, elas devem ser procuradas e desenterradas mediante penosos esforços. Muitas vezes nós não queremos estudar a Bíblia. Vamos fazer um esforço no poder do Espírito Santo para que a gente consiga aprender os conceitos desta palavra, dessa verdade. A Bíblia não é dada em linguagem sobre-humana, ela é concedida e ela é adequada para todas as idades e classes sociais. Então, todas as pessoas, de crianças a adultos, todos nós podemos compreender claramente os ensinos do que está escrito na palavra do Senhor. A lição de segunda-feira fala sobre selados para o céu. Na crise vindoura em torno da adoração, diz que os fiéis não cederão às pressões do mundo, porque eles serão selados pelo Espírito Santo. E aqui nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, em Efésios 4:30 diz que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo é enviado sobre nós e nós somos selados com a promessa e feitos filhos do Deus vivo. Amém? Então, quando a gente aceita Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo e somos feitos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo nos selou e somos propriedades do Senhor e nos tornamos servos. Portanto, nós somos servos de Deus. Quando fala em selar, remete a selo, e antigamente os selos atestavam a autenticidade de documentos oficiais. Nós vemos aqui que a Bíblia nos traz, no livro de Êxodo 20, de 8 a 11, sobre os mandamentos, sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Que elementos de um selo vemos no quarto mandamento? Aqui é dito que o nome que nós vemos no selo, o nome do proprietário do selo. Quem é o proprietário do selo? O Senhor, nosso Deus. E o título? O título é que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E o território que este proprietário abrange, qual é o território da sua abrangência, do seu domínio? É os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, os elementos de um selo nós vemos no quarto mandamento. Nós vemos o nome do proprietário, o seu título e seu território. E aqui há uma distinção entre o selo, entre esse selo, o selo do Espírito Santo e o selo do Deus vivo. Efésios 4:30 fala sobre o selo do Espírito Santo. E Apocalipse 7, de 1 a 3, fala sobre o selo do Deus vivo. Quem é selado com o selo do Deus vivo, como diz Apocalipse 7? Apocalipse 7, de 1 a 3, a gente vai ler rapidinho aqui, porque são vários textos. Apocalipse 7 nos fala o seguinte: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol,
tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Quem será selado na fronte serão os servos do Deus vivo. Estes servos que um dia aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, estão fazendo a vontade do Senhor. Então, a estes não é para ser danificado, até colocar na testa deles o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo, a Bíblia fala que é o sábado. Aqui tem a pergunta: onde são recebidos o selo de Deus e a marca da besta? Por que existe diferença? O selo do Deus vivo é colocado na testa, símbolo da mente, e representa uma decisão consciente consolidada na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa ser abalado. Por isso que quando Deus pede que nós compremos a verdade, é para que nós tenhamos conhecimento do seu conjunto de doutrinas, conjunto de verdades que nos tornam aptos à salvação. Então, o selo que este anjo de Apocalipse 7 vai selar na fronte é o selo, com o selo do Deus vivo, que são o conjunto de verdades, nelas inclusive está o sábado, e essas pessoas vão ser protegidas tendo o selo do Deus vivo. E por outro lado, também existe o selo, tem o selo de Deus, e por outro lado tem a marca da besta. Onde serão recebidos a marca da besta? A marca da besta é recebida na testa ou na mão. Isso é símbolo de trabalho, é símbolo de também decisão. Os servos do Senhor serão selados com o Espírito Santo e são convencidos com as verdades bíblicas. E aqui nos diz que a marca da besta é recebida na testa ou na mão, indicando que as pessoas estão convencidas mentalmente e por escolha própria aceitam as mentiras de Satanás, ou como alternativas consentem com a falsa adoração para evitar a morte. Diante de uma pressão vindoura, aqueles que não aceitarem o selo do Deus vivo, o conjunto de verdades bíblicas que nos tornam aptos à salvação, essas pessoas irão aceitar outras doutrinas, e entre elas está a marca da besta, que nós vamos ver mais na lição da terça-feira, explicando melhor sobre ela. E essas pessoas irão receber essa marca que lhe darão o poder de comprar e vender. Agora, quem não for selado, quem não for marcado com o selo da besta, com a marca da besta, que não tiver a marca da besta não vai comprar nem vender. Só vai comprar e vender quem tem a marca da besta. E muitas pessoas, por não poder, por medo, coerção, eles vão aceitar essa marca facilmente. Por isso que Deus fala, nos pede: comprem a verdade, se fundamentem na verdade, para que vocês não sejam abalados e nem também enganados. A lição de terça-feira: quem adoraremos? Nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno da adoração. Adoraremos o Criador ou adoraremos a besta e a sua imagem? Não há meio termo. O primeiro anjo de Apocalipse chama a terra, chama a humanidade a temer a Deus, a adorar o Criador. Em apoio adicional ao apelo, o terceiro anjo revelou as terríveis consequências de adorar a besta. Em contrapartida, os que adoram o Criador são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A criação é a base da verdadeira adoração. Satanás odeia o Criador e tenta, por meio de poderes terrenos, mudar o sábado, o memorial da criação. A crise do Covid mostra que da noite para o dia tudo pode mudar. Leis foram impostas e todos aceitaram. Medidas foram tomadas e a humanidade seguiu em obediência. Quando isto tudo estiver acontecendo para finalizar a crise nesta terra, para que Jesus volte, muitas medidas serão tomadas em torno do bem comum. E para isso, alguns serão tidos como culpados. E a pergunta aqui diz assim:
a partir da leitura de Apocalipse, capítulo 13, que fala das duas bestas, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, a partir desse conjunto de informações, que penalidades específicas serão impostas àqueles que não receberem a marca da besta? Penalidades econômicas e pena de morte. E a estes serão impostas as sanções econômicas, porque não possuem a marca, então não poderão comprar, não poderão vender, não poderemos pagar impostos, não poderemos pagar luz, água, internet, ninguém vai no shopping, ninguém vai comprar nada no supermercado, porque se não tiver a marca da besta, não vai poder fazer essas coisas. E no futuro próximo, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará a marca da besta. A imposição do domingo se tornará a marca da besta. Um dia serão aprovadas leis. Um dia pode estar próximo esses dias, nós não sabemos. Serão aprovadas leis, anulando a liberdade religiosa. Os que são fiéis à Bíblia e ao sábado serão rotulados como inimigos da união e do bem comum da sociedade. Por isso, o conselho de Deus ainda é: comprem a verdade, se fundamentem na verdade, se firmem na verdade, porque diante da crise vindoura que nós enfrentaremos como povo de Deus, por temermos a Deus, por guardarmos os mandamentos do Senhor, escritos na sua palavra, e por termos a fé em Jesus, nós seremos perseguidos, sofreremos sanções econômicas e pena de morte. Estejamos preparados, estejamos firmados na verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós possamos fazer da palavra do Senhor o nosso fundamento principal. A lição de quarta-feira vem nos falando sobre as chuvas temporã e serôdia. São eventos aqui finais. A lição já vem falando aqui para nós. Nós seremos selados com o selo do Deus vivo, que nós passaremos por uma crise em torno da adoração, que nesse final de conflito nós também receberemos um poder extra para terminarmos de proclamar o Evangelho. E para isso vem falando sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Joel, Atos, vem falando sobre este cumprimento desta chuva. Que previsão se cumpriu no primeiro século? Que impacto esse evento teve? Estes textos falam sobre o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O poder do Espírito Santo passou a acompanhar a pregação dos apóstolos e promoveu a igreja cristã de tal modo que de um grupo de 120 discípulos, 120 pessoas, num só dia, esse grupo, ele se transformou num grupo de 3.000 pessoas, e assim foi depois para 5.000, e assim foi depois para outros tantos, até chegar em mim e em você como discípulo do Senhor Jesus. Então, este evento marcou o primeiro século, marcou a difusão, a proclamação do Evangelho do Reino. O derramamento do Espírito Santo do Pentecoste promoveu a igreja cristã. E Zacarias 10:1, a gente vai ler aqui. Zacarias 10:1 nos diz o seguinte: Zacarias 10, verso 1 nos fala assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, melhor dizendo. Dá aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo. Então, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que fez as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiros e cada um erva no campo. É uma promessa que Deus quer ver cumprida em nossa vida, na minha e na sua vida, em nossos dias, para que assim Ele volte a esta terra. Como a obra de Deus será concluída? Com o derramamento da chuva serôdia. A obra do Evangelho, da pregação do Evangelho, será concluída com o derramamento do Espírito Santo em profusão.
Quando Jesus foi para o céu, Jesus pediu para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Por que Jesus pediu isso? Porque Jesus foi para o céu e fez uma promessa para os discípulos: eu vou, mas voltarei. E vocês agora, eu vou subir para o céu e vocês vão voltar para Jerusalém e vocês vão ficar lá no cenáculo, lá na igreja, em oração, clamando pelo derramamento do Espírito, clamando pelo Pentecoste, clamando pela chuva temporã. E aí esses discípulos, em obediência, eles foram para o cenáculo. Estes homens, a Bíblia fala que foram 120 homens, mulheres, estavam ali reunidos, orando, jejuando, clamando, pedindo perdão dos seus pecados, confessando as culpas a Deus e uns aos outros. Estes homens estavam ali, não eram pedindo por trabalho, não eram pedindo por saúde, não eram pedindo por outra situação, a não ser pelo perdão dos seus pecados e o derramamento da chuva temporã, o derramamento da promessa, porque eles tinham um evangelho a ser pregado. E nesse momento que Jesus pede que eles fiquem em Jerusalém, eles em obediência ficaram. E aí a chuva veio, a primeira chuva veio para que eles dessem início, pontapé inicial na pregação do evangelho no mundo dos seus dias. E aí assim aconteceu. Hoje nós precisamos dessa chuva também. A chuva que virá sobre nós, como diz aqui Zacarias, é a chuva serôdia. É uma chuva no poder muito maior do que foi nos dias dos apóstolos. Mas a condição para receber essa chuva é a mesma que Deus pediu para os discípulos na sua época. Que nós permaneçamos em Jerusalém, que nós permaneçamos em oração, que nós permaneçamos em confissão de pecados, que nós permaneçamos em unidade uns com os outros, confessando as nossas faltas uns aos outros, pedindo perdão das nossas faltas e clamando ao céu o aguaceiro da chuva serôdia, para que nós possamos concluir a obra da pregação do Evangelho, porque a seara está madura, os grãos que são as pessoas estão prontas para serem colhidas, mas quem vai colher? Quem vai sair chamando em alta voz, clamando? Quem vai? Como ir sem o poder do Espírito? Jesus falou para os discípulos: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judeia e nos confins da terra. Nós não podemos colher uma seara que está madura sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos entrar no trabalho mais cheio do poder. E hoje é o tempo de eu e você pedirmos essa chuva serôdia, esse derramamento do Espírito Santo em maior quantidade, maior profusão. Vivemos hoje entre os dois grandes derramamentos do Espírito Santo. O livro de Atos descreve o primeiro derramamento. Ele começou no dia do Pentecostes e foi chamado na Bíblia de chuva temporã do Espírito. Pouco antes da volta de Jesus, ocorrerá um grande derramamento do Espírito Santo, chamado de chuva serôdia. Apocalipse 18:1 narra esse acontecimento. Diz que a terra é descrita como estando iluminada pela glória de Deus, que é o seu caráter. Essa profecia prediz um tempo que ocorrerá grande reavivamento e reforma entre o povo de Deus. O caráter de Cristo será plenamente refletido na vida de cada crente, como resultado direto da plenitude do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Amém? Eu desejo refletir o caráter de Deus. E você deseja? Em Atos 1, a chuva temporã do Espírito, os cristãos seguiram em Jerusalém em obediência às orientações de Jesus. Como eu já falei, confessaram seus pecados, pediram perdão uns aos outros, jejuaram, oravam pela descida do Espírito Santo. Hoje nós devemos fazer a mesma coisa, orar e buscar o batismo espiritual da chuva temporã para a nossa vida e também orar fervorosamente para que Deus derrame seu Espírito em profusão
em forma da chuva serôdia sobre a nossa vida. Essa chuva é para amadurecer a colheita. Nós precisamos entrar na obra, mas não podemos ir sem o Espírito Santo. A lição nos fala que os termos chuva temporã e chuva serôdia são retirados do ciclo da colheita de Israel. A chuva temporã caía no outono para germinar a semente. A chuva serôdia caía na primavera para amadurecer a colheita. Isso descreve a obra do Espírito para a pregação do Evangelho. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. Então, nós somos a geração que no poder de Deus veremos Jesus voltar, se nós nos despertarmos para buscarmos o batismo do Espírito Santo, para que em breve sejamos revestidos do alto com todo o poder, para sairmos terminando de pregar o Evangelho, para que as pessoas aceitem Jesus de fato e todos nós estejamos preparados para ver Jesus voltar. Amém? A lição de quinta-feira fala sobre o alto clamor. Como será concluída a obra da salvação? Apocalipse 18, de 1 a 4, vamos ler esse texto? Fala assim para nós. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, ou seja, grande poder, e a terra se iluminou com a sua glória. Anjo aqui na profecia são as pessoas pregando o Evangelho. Não pense que vai vir um anjo descendo do céu. Simbolicamente aqui somos nós, eu e você, cheios do poder do Espírito, pregando o Evangelho para as pessoas à nossa volta. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Dai-lhe em retribuição, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, nós aqui temos uma missão. O Evangelho será pregado no mundo todo e a glória de Deus iluminará a terra. A glória de Deus é seu caráter. A terra estará cheia da glória de Deus quando estivermos, eu e você, cheios do amor de Deus e nosso caráter for transformado por seu amor. Encantados por seu amor, preocupado com a sua honra, seu povo, eu e você, no tempo do fim, revelaremos a glória do nosso Deus. Seu caráter amoroso e abnegado a um mundo egocêntrico e sem Deus, e a terra é iluminada pelo caráter divino. Não há glória em nossas obras, não há justiça ou bondade em nós. Nós vamos refletir não a nossa glória, mas a glória do Pai, a bondade do Pai. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos moldar, nos transformar, nos lapidar nas joias preciosas que reflitam o caráter do Pai. Nós lemos ainda que um anjo desce do céu com grande autoridade, com grande poder, como eu já falei. Esse anjo seremos nós, cheios do Espírito, para pregar o Evangelho. Nós levaremos uma mensagem diretamente do trono de Deus, uma mensagem que chama seu povo para sair da união política religiosa apóstata chamada Babilônia. Babilônia é um conjunto de crenças, de doutrinas que não se adequam à palavra do Senhor. Nós vamos chamar as pessoas a saírem desse sistema religioso apóstata, para serem levadas ao conhecimento das verdades que salvam, das verdades assim como estão escritas na palavra do Senhor. Apocalipse 18:4 é o último apelo de Deus a toda a humanidade através do seu povo cheio da sua glória. Sai dela, povo meu. Sai desse conjunto de crenças, de doutrinas errôneas. Será o nosso último convite. Nós, cheios do Espírito Santo, faremos esse convite. Por isso
que estes eventos finais que estão tendo lugar em nossos dias precisam mexer conosco, no sentido de nos tocar, a termos compaixão do nosso semelhante, a termos cuidado com a nossa vida também, de modo que busquemos mais o Senhor, de modo que compremos as verdades escritas na palavra de Deus, que procuremos na Bíblia, que cavemos esses tesouros e nos alimentemos dessa verdade, para não sermos enganados. Finalizando a lição, as duas coisas mais importantes da vida são conhecer Jesus e ajudar outras pessoas a conhecê-lo. Ou seja, estar pronto para a segunda vinda de Jesus e ajudar outros também a se prepararem, a estarem prontos quando ele vier. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais iremos revelar a sua glória ao mundo. Por isso, nos aprofundemos na palavra do Senhor. Nos aproximemos do assim diz o Senhor. Nos aproximemos do está escrito, para que, fundamentados nessa verdade, possamos refletir, a nossa vida reflita o caráter de Deus. E refletindo o caráter de Deus, as pessoas nos olhem de modo a desejar conhecer o Deus que nós conhecemos, a viver as verdades que nós vivemos, a proclamar as verdades que nós proclamamos, a ter a paz que nós temos em meio às tempestades da vida. Te convido a você a perceber o tempo que nós vivemos e fazer uma profunda escolha ao lado de Jesus, para que nós possamos nos preparar para o encontro com Ele, logo, logo nas nuvens dos céus. Que o Senhor nos abençoe.